Você já se viu naquela situação embaraçosa? Aquela em que você tenta puxar assunto, solta um "e aí, tudo bem?" E o que vem em seguida é um silêncio constrangedor que parece durar uma eternidade? Você não sabe mais para onde fugir, e a conversa simplesmente morre. Se você é esse tipo de pessoa, meu caro, este vídeo é para você. Basicamente, você vai aprender como funciona a dinâmica social de uma conversa, como as pessoas realmente se conectam, e qual a melhor maneira para você ter assunto, mesmo que você ache que não tenha. Você está prestes a desvendar os segredos da comunicação. Aristóteles, o mestre da retórica, já dizia: é a natureza da fala que nos distingue dos animais. E a sua fala, ou a falta dela, pode estar te impedindo de se conectar. Para começar a ter assunto com qualquer pessoa, vá até os comentários e escreva: eu quero ser um mestre da conversa. Agora vamos mergulhar. Antes de qualquer coisa, vamos desmistificar uma crença limitante. Eu não tenho assunto. Isso não é verdade. Não existe eu não tenho assunto. Todo mundo neste mundo tem algo para falar. Você só não sabe o que é, mas todo mundo tem algum assunto. Você só precisa achá-lo. Mas antes de você tentar criar assunto, eis alguns pontos que você precisa considerar. O primeiro ponto é que algumas pessoas já estarão interessadas em você, então não vai precisar se esforçar muito. Às vezes, simplesmente bate. Às vezes você conhece uma pessoa, vocês se olham e já se gostam sem uma razão aparente. E a conversa flui naturalmente. Isso vai acontecer, mas não é toda vez. Outro caso é que algumas pessoas já têm semelhanças com você e dessa forma o assunto vai fluir muito melhor. Muitas pessoas ignoram que a química social é um fator real e nem toda conversa precisa ser forçada. Entretanto, algumas pessoas não terão interesse em você. Às vezes, as pessoas vão bater o olho em você e pensar: não quero conversar, está tudo bem. A culpa não é sua e não é você que não tem assunto. Algumas pessoas simplesmente não vão fluir o assunto com você. E é completamente normal do ponto de vista da dinâmica social. E haverá vezes em que as pessoas estarão com raiva ou com algo na cabeça e não estarão a fim de conversar. Então, mesmo que você se esforce ao máximo, mesmo que você seja a pessoa mais carismática do mundo, o assunto não vai fluir. Quebre esse mito de que eu não tenho assunto. Não existe isso. Existem situações específicas. Tendo isso muito claro em mente, repito, tenha isso fixado na sua mente de que não depende sempre de você. Vamos para as estratégias. A primeira estratégia de como puxar assunto, e essa aqui vai ser a estratégia-chave que vai servir para quase tudo, faça perguntas abertas. Perguntas abertas são aquelas perguntas que não dá para você responder com sim ou não. São perguntas que envolvem pedir a opinião de uma pessoa, perguntar o que ela acha de alguma coisa, perguntar na visão dela como seria a situação, enfim, inúmeras maneiras. Já vou te mostrar exemplos, mas para você entender isso, compreenda que para criar assunto, você precisa de nada mais, nada menos do que informações da pessoa. Informações básicas como quais são os gostos dela, o que ela faz no tempo livre, o que ela não gosta, o que ela gostaria de fazer, mas não faz. Tudo isso são chaves excelentes para assunto. E você só coleta essas informações fazendo perguntas abertas. Estudos em comunicação interpessoal mostram que perguntas abertas são a forma mais eficaz de encorajar o outro a se expressar e revelar informações valiosas. Como assim? Um exemplo que eu sempre dou. Em vez de perguntar: oi, você, por exemplo, gosta do Rio de Janeiro? E a pessoa fala: sim, eu gosto. Ou não, não gosto. E fica aquele silêncio constrangedor que você não quer ter. Então, em vez de perguntar isso, você pode fazer uma pergunta aberta, como, por exemplo: qual a sua opinião sobre o Rio de Janeiro? Você gostou quando foi para o Rio de Janeiro? Qual foi a coisa que você mais gostou? Qual foi a coisa que você menos gostou e por quê? Dessa forma, a pessoa não vai falar sim e não, porque não dá para você falar: o que você mais gostou no Rio? Sim. Não dá. Ela vai ter que dar uma opinião. E para ela dar uma opinião, ela vai soltar informações. Por exemplo, ela pode ter falado: eu achei lá muito bonito porque lá tem construções muito antigas. Você já capta-se uma informação de que ela gosta de coisas mais antigas. Você já traz para assuntos mais semelhantes a isso. Ou se ela falar: não gostei do Rio porque tem muito trânsito, muita gente. Outra informação que você pegou. Você vê que é uma pessoa que curte lugares mais calmos, mais tranquilos. Você já puxa o assunto para esse lado. Enfim, as pessoas são máquinas de falar informações, só que a gente não percebe. A gente fica tão focado em como criar assunto que o assunto está bem na nossa frente. É a própria pessoa. Pessoas bem-sucedidas na comunicação são mestres em extrair informações valiosas através da escuta ativa e de perguntas bem formuladas. Fazer perguntas abertas é uma coisa que exige prática, porque é um hábito.
Nem sempre você vai fazer uma pergunta aberta bem formulada. Às vezes vai sair meio frouxa, meio esquisita, mas está tudo bem. Exige prática. E para você melhorar, você tem que fazer. Você tem que falar, praticar. Pense em coisas muito simples. Um amigo ou amiga sua foi ao cinema e viu um filme. Em vez de simplesmente perguntar: "Ah, tu gostou do filme?" E a pessoa fala: "Sim, gostei." Pergunte: "Cara, eu ouvi dizer que a crítica disse que o filme não era muito bom, mas na tua opinião, realmente foi ruim assim o filme? Tipo, teve alguma coisa no filme que tu não gostou de jeito nenhum? E teve algo que tu realmente falou: nossa, isso foi incrível." Essa é uma série de perguntas abertas que a pessoa certamente vai responder emocionalmente, porque ela vai falar da opinião dela. E a partir da opinião dela, você pega inúmeras informações sobre ela. E a partir dessas informações, naturalmente você vai saber do que ela gosta. Os grandes pensadores sempre souberam que a curiosidade genuína é o ponto de partida para qualquer conexão significativa. Sabendo do que ela gosta, você vai para a segunda estratégia. Fale de coisas que a pessoa gosta. Porque essa é só a segunda estratégia. Eu falei isso porque você não sabe do que ela gosta ainda se estiver conhecendo-a agora. E você vai saber quais são os gostos dela através de perguntas abertas. Após fazer uma pergunta aberta, você agora tem uma clara noção do que ela gosta. Sabendo o que ela gosta, fale sobre isso. Não tem que enrolar. A pessoa gosta de futebol? Tente puxar assunto para futebol. A pessoa gosta de, sei lá, séries e filmes? Traga para séries e filmes. A pessoa gosta de jogar algum esporte? Traga para o esporte. Por que isso? Porque as pessoas adoram falar dos gostos delas. Porque hoje em dia, na verdade, hoje em dia não, sempre existiu isso, as pessoas não são escutadas. As pessoas não são nada escutadas. Elas só querem alguém que as ouça. Porque sempre que elas vão tentar falar delas mesmas, as pessoas falam delas mesmas também. Aí fica aquele assunto de um vai e vem de eu. Nunca tem uma pessoa para escutar. Essa é uma decisão que você não pode adiar se quiser se tornar alguém verdadeiramente interessante e conectado. Então, se você for a pessoa que vai fazer ela falar do que ela gosta, ela vai te valorizar muito. E você vai ter uma infinidade de assuntos. E o melhor, ela vai te ouvir também, porque você a ouviu primeiro. Recapitulando, perguntas abertas para que a pessoa responda de maneira aberta com a opinião dela. Através das informações da opinião dela, fale sobre os gostos dela que você captou nessa resposta. E a terceira estratégia, e essa aqui vai exigir um pouco mais de prática sua, é: conte uma história sua semelhante à que a pessoa contou. Como assim? Primeiramente, deixe a pessoa falar. Vamos supor que ela falou de alguma viagem dela que deu super errado lá no Rio de Janeiro, como a gente falou no começo. Ela falou da opinião dela, falou muito emocionalmente, e agora você fala da sua. Tá, Rodrigo, mas por quê? Porque você também é um assunto. Como eu falei, as pessoas só são os assuntos, então não basta só você ficar pedindo a opinião da pessoa. Você saber o que ela gosta e falar só dela, porque você também é tão um assunto quanto ela. Pessoas bem-sucedidas na comunicação entendem que a vulnerabilidade controlada e a partilha de experiências criam laços mais fortes. Se isso fez sentido, da mesma maneira que você pegou informações dela e utilizou para aquele assunto, nessa história, na sua história, você também vai jogar informações suas. E ela vai fazer o mesmo, porque é um processo natural do ser humano conversar. A gente às vezes acha que precisa de muita estratégia, muita técnicazinha, muita coisa assim para conversar, mas a conversa, a interação social, existe desde os primórdios da espécie humana. Então não existe muito o que enrolar aí. Basta você se conectar com ela naturalmente. E nessa estratégia, é exatamente isso que a gente está buscando. Você contar uma história sua semelhante à situação dela vai tanto gerar muita conexão, como principalmente vai gerar mais assunto. E daí para frente, não tem mais estratégia, não tem mais dica, não tem mais nada. Daí para frente é assunto. E assunto flui naturalmente porque somos humanos. A gente já nasceu sabendo se comunicar. Às vezes, a gente só não tem isso muito bem treinado, mas é algo natural da gente. E criar assunto, puxar assunto, gerar um assunto é natural. Os grandes pensadores sempre souberam que a autenticidade é a base de qualquer comunicação verdadeiramente eficaz. Então aplique essas estratégias e deixe a magia acontecer. Se você gostou deste vídeo, clique no gostei, inscreva-se no canal para não perder os vídeos. E claro, comente aqui embaixo o que você achou e sugira personagens para análises. Você está assistindo a este vídeo agora mesmo porque tem alguma coisa no fundo da sua mente te incomodando. Uma tarefa que você sabe que precisa fazer, mas toda vez que pensa nela, seu cérebro encontra 1000 desculpas para fazer qualquer outra coisa. Se você me der 10 minutos, o tempo que este vídeo durar, eu vou te ensinar a como destruir a procrastinação. Eu sei exatamente como é essa sensação.
Você se acha preguiçoso, fraco e sem disciplina. Mas a verdade é que a procrastinação não é sobre força de vontade. É sobre um sistema do seu cérebro que está desregulado. Se você me der sua atenção total agora, eu garanto, você vai sair daqui com uma nova relação frente às tarefas difíceis da sua vida, sabendo modificar esses padrões de uma vez por todas. Pessoas bem-sucedidas na comunicação não apenas falam, elas criam um ambiente onde a conversa flui naturalmente, sem esforço. Para sempre ter assunto com qualquer pessoa, lembre-se, a chave está em fazer perguntas abertas para coletar informações, falar sobre os gostos da pessoa que você identificou e, por fim, compartilhar histórias suas que se conectem com o que ela disse. Essa é a tríade que transforma qualquer interação. Não se trata de ter um repertório infinito de temas, mas de ter a habilidade de extrair o que há de interessante no outro e em você mesmo. A comunicação é uma dança, e você acabou de aprender os passos básicos para liderá-la com confiança. Cale a boca e vença, não no sentido de ser silencioso, mas de ser estratégico com suas palavras. Para começar a ter assunto com qualquer pessoa e nunca mais se sentir constrangido, escolha uma das estratégias que aprendemos hoje. Fazer perguntas abertas, falar sobre os gostos do outro ou compartilhar uma história pessoal e aplique-a na sua próxima conversa. Observe a diferença. Inscreva-se neste canal para mais dicas sobre comunicação e carisma. Deixe nos comentários. Minha conversa é um fluxo, não um bloqueio.